Salve amigos do canal Igor Martins, vamos ao debate rápido, obviamente sobre o Palestra e sobre esta camisa 9, né, que vem assombrando não só eu, como todos os torcedores da Sociedade Esportiva Palmeiras, porque é uma posição que vem gerando muita discussão e insatisfação por parte da torcida. Temos atualmente disponível nessa posição Rony e Flaco Lopes, mas a verdade é que nenhum desses dois jogadores vem desempenhando um futebol exemplar, um futebol que a gente quer que desempenhe pelo nível técnico do resto da equipe. O Rony já figurinha carimbada da torcida pela sua falta de capacidade técnica em drible, em passe e em finalização. É um jogador que se esforça bastante, um jogador que tem muito vigor físico, só que isso não vai ser suficiente para enfrentar um Flamengo, para talvez decidir uma semifinal de Libertadores. Pode ser que essa vontade dê em alguma coisa, como deu no Davidson, mas não vai ser toda hora que vai acontecer. E a gente tem o Flaco Lopes, que tem uma qualidade excelentíssima, que é as definições de cabeça, a maioria dos seus gols de cabeça, tem uma estatura alta e uma impulsão muito boa. Só ver o gol que ele fez contra o Juventude nessa última rodada. É um jogador que faz muito bem isso, mas na minha opinião é um jogador que também peca um pouco na questão do drible, não tem mobilidade, não tem agilidade, não tem tanta velocidade. Ele faz sim o pivô, consegue dar alguns passes bons, que nem foi no jogo contra o Independente Del Valle. Talvez se ele não tivesse em campo a gente não teria conseguido virar aquele jogo. Só que ainda falta um pouquinho mais, não sei se o cara perdeu o nervosismo, se é o cara treinar um pouco mais de condicionamento físico. Fica difícil de saber o que falta para o cara chegar lá. E também, às vezes, ele peca um pouco na finalização do 1 contra 1. Quem não se lembra no Campeonato Paulista contra o Corinthians, que ele poderia ter feito um gol ali já logo de cara e ter pisado na garganta do Corinthians e ter matado aquele jogo com mais facilidade. Um jogador que falta um pouco disso, né? Falta velocidade, falta a explosão e falta o cheiro de matador. Características que a gente já vem procurando há um bom tempo no mercado, só que esse centroavante nunca vem, porque o mercado de transferências está difícil para essa posição. Vivemos uma escassez de centroavantes, não é só no Palmeiras, é só ver na seleção também, que a gente não tem aquele centroavante para fazer presença na área, para fazer o pivô, aquele centroavante que derruba o zagueiro e consegue marcar o gol. Não tem. A gente tem o Endrick, só que o Endrick é um jogador muito novo para a seleção, no caso, né? Tava no Palmeiras e já foi para o Real Madrid. A gente perdeu o vislumbre desse centroavante, porque o mercado brasileiro é assim, a nossa moeda é muito pobre. Chega o cara com uma maleta preta e vai levar. Se você for puxar na cabeça esse tipo de centroavante, vai vir na cabeça quem? O Cru, da Alemanha, que vem jogando bem, mas não é lá o primor de jogador e é alemão, nem tem possibilidade de um dia vir jogar aqui no Palmeiras. Ou então Lewandowski, que já está numa idade avançadíssima, uma escassez não só no Brasil, mas também em vários lugares do mundo. É uma posição que está difícil de encontrar alguém que desempenhe. Se já está difícil assim para os grandes clubes, imagina para clubes não de menor expressão, mas que estão em outra realidade. Então a gente fica discutindo, rodeando e se degladiando atrás desse camisa 9, desse centroavante, sendo que não tem no mercado esse cara, simplesmente não tem no mercado nesse cara. E se a gente for atrás de buscar esse cara, a gente vai gastar muito, o equivalente, o dinheiro que a gente ganhou no Ender, que gastaria num centroavante mais velho. E será que vale a pena apostar num grande salário, num salário tão alto para trazer esse cara? Eu sinceramente acho que não, uma opinião minha, porque além de não ter um cara que
vai chegar e vai decidir vai ser uma incógnita. E o cara que vir vai ser um top nível europeu. E o cara não vai sair da Europa para vir jogar no Brasil. Uma das opções que a gente tem aí que está acabando o contrato é o Gabriel, o Gabigol do Flamengo, que tem a característica de brigar com o zagueiro, de fazer o pivô, de se movimentar bem, de até fazer um segundo atacante quando preciso. Só que é aquilo, né? O Gabigol já não joga no Flamengo, não performa tão bem assim, tem 1 ano e meio mais ou menos. Vem tendo brigas constantes com a diretoria do Flamengo. É um cara que às vezes tumultua o elenco, às vezes arranja confusão extra-campo, então vale a pena o Palmeiras ir lá negociar um salário e luvas com esse cara para ele estar ganhando 2 milhões de reais, 2 milhões e meio de reais, ou 1,5 milhão, 1,6 milhões, um salário altíssimo, um salário astronômico para um cara que já está beirando os 30 anos, um cara que a gente não sabe quais são as pretensões de carreira, se ele vai querer jogar a Copa do Mundo, se ele já está satisfeito com o que fez. É uma coisa difícil, cara. Você trazer um cara desse, tem que ter uma conversa, tem que ter todo um aparato atrás para fazer dar certo e não desperdiçar dinheiro com uma contratação dessas. E saindo um pouco do âmbito de centroavance, de atacante, quantos jogadores desses o Palmeiras não trouxe nos últimos anos que deram exatamente nisso, num plano fracassado, num jogador que ganha muito e que não rende. A gente pode contar aí, da era Paulo Nobre para cá, vários jogadores, o próprio Lucas Barrios, o centroavante paraguaio que jogou no Borussia Dortmund, jogou na França, veio para o Palmeiras ganhando no tempo um salário altíssimo, um salário de 800 mil reais o mês, e que simplesmente não desempenhou, ficou sendo um peso morto que o Palmeiras conseguiu até se livrar com certa facilidade. Mas e os outros das outras posições? Lucas Lima ganhando um salário altíssimo, performou apenas uma temporada ali, 2018, que ele performou bem com o Filipão no time. O resto foi só dor e decepção e despesas. O Ramires que veio a peso de ouro, todo mundo tendo aquela imagem do Ramires do Chelsea, do Ramires de seleção, que poderia ser um ótimo jogador pelas características que tem de ser um volante rápido, que vai e volta, que consegue entrar na área, que consegue finalizar. Foi simplesmente um fracasso, ganhava um salário altíssimo. Teve Michel Bastos, o cara também que tinha aquela imagem de jogador de Copa do Mundo, não conseguiu desempenhar bem, não conseguiu dar nada de bom ao Palmeiras, simplesmente isso, não conseguiu fazer nada de interessante no Palmeiras. Se a gente procurar, a gente encontra outros exemplos. O próprio Luiz Adriano, que performou bem sim, por um curto período ali naquele momento de pandemia em 2020, mas depois saiu brigado com a diretoria, saiu brigado com a comissão técnica, fazendo birrinha, eu quero jogar no meu Internacional, eu vou pro meu Internacional, e isso e aquilo, ficou sendo um peso morto no elenco e nem para reserva o cara servir. Então tem que se tomar cuidado, não pode ver um jogador ali beirando uns 30 anos pedindo 1,5 milhão por mês, 2 milhões por mês, com uma passagenzinha na Europa. O torcedor não pode sentir essa emoção, sentir esse tesão que o cara tem passagem na Europa, o cara tem experiência. Nem sempre, às vezes o cara não tem nem pretensão de jogar mais, o cara só tem a pretensão de ganhar o salário e conseguir estender a aposentadoria da sua quinta geração. Então tem que se tomar cuidado ao trazer esse tipo de jogador, tem que analisar bem. Tem casos isolados como o do Suárez no Grêmio, mas o Suárez é um jogador extra classe. Tinha o fato do Grêmio estar próximo ao Rio Grande do Sul, que facilitaria nele com a convivência familiar ali, com seus parentes do Uruguai, né? É uma solução bem difícil de se resolver esse centroavante com experiência, principalmente futebol brasileiro, que não tem nenhum, só tem um Gabigol, só que vai ter que ser feito um trabalho muito grande para convencer esse cara a valer
fazer valer a pena o investimento. Muitos falam que o Palmeiras só vende e não contrata. Eu não vejo assim. O Palmeiras, de uns anos para cá, vem se reestruturando para tentar ser um clube autossustentável, para tentar ser um clube renovável, tentar ser um clube que não fique dependendo de patrocínio. Mas eu vejo que o Palmeiras vem tentando seguir um outro caminho, vem tentando ser um time que sempre consegue se renovar e ainda assim conseguindo se manter forte. É só ver as últimas contratações. Chiai, 20 anos, é um lateral muito promissor que pode dar retorno financeiro para o Palmeiras, ou pode ser igual o Piquerez, dar um retorno técnico enorme, uma solidez ali na defesa. O próprio Maurício, apenas 22 anos, que pode dar retorno financeiro. Meu gato subiu no guarda-roupa. Pode dar um retorno financeiro ao Palmeiras, mas pode dar um retorno técnico grande, assim como foi com Gustavo Scarpa, por exemplo. Não deu um retorno financeiro para o Palmeiras, mas deu um ótimo retorno técnico ali no final da sua passagem. Então acho que talvez essa cautela que a diretoria vem tendo em buscar jogadores mais jovens, de tentar se tornar um clube que consegue se renovar, um clube que consegue ser sustentável, eu acho que é o caminho mais certo a se tomar, o caminho mais correto que o Palmeiras vem buscando, visto que o Palmeiras já teve essa atitude de estar buscando jogadores caros e de mais nome, de mais estrela, assim dizendo, salários mais altos, e que não deu tantos frutos ao Palmeiras como deu apostar mais na base, apostar mais em jogadores mais jovens, ter a paciência de que se o cara não deu certo, você pode emprestar, como foi o caso do Rafael Veiga. Uns 5 anos atrás, quem iria imaginar que o Rafael Veiga iria dar alguma coisa pro Palmeiras, igual ele tá dando hoje? O cara foi emprestado pra caramba. O cara esperou chegar o tempo dele e hoje talvez seja um dos maiores meio-campistas que passaram pelo Palmeiras nos últimos 20, 25 anos, tirando o Alex. Só que o Alex já faz muito tempo. Eu acho que o Rafael Veiga supera Cleiton Xavier, o Rafael Veiga supera Valdívia. É um cara que entregou muito mais para o Palmeiras do que contratações estreladas, contratações badaladas. Então tem que se ter a calma e não ficar todo ouriçadinho quando vê um cara beirando os 30 anos pedindo 2 milhões por mês porque tem experiência, tem rodagem. Às vezes esse cara não vai render, não vai ter fome e vai ser um enorme desperdício de dinheiro, vai ser difícil de se livrar desse cara. Geralmente esses caras não aceitam 1, 2 anos de contrato. Você tem que ter uma lábia, tem que ter uma conversa muito boa para convencer esses caras a fazerem um contrato reduzido. Fazer esses caras assinarem um contrato por metas. É bem difícil negociar com esse tipo de jogador nesses termos, quando é mais fácil negociar com um jogador mais jovem, mais promissor, que vai ter mais vontade e às vezes vai vir para o Palmeiras e vai jogar muita bola para tentar escalar para um nível europeu. Então eu acho acertada a decisão da diretoria, por mais que seja um pedido da comissão técnica. Eu acho que é acertada no momento. A diretoria está tomando essa atitude. Uma, porque não tem esse jogador no mercado, seja brasileiro, seja sul-americano. Se você for procurar um jogador europeu, o cara dificilmente vai querer reduzir a sua expectativa, né, de estar jogando na Europa. E se você for apostar num cara que está escanteado, é realmente uma aposta que não traz muita segurança. Se o cara não está jogando na Europa, será que vai conseguir jogar aqui? E mais, ele ganha em euro, ele ganha em dólar, ele vai vir ganhando um salário muito alto e talvez não vai estar na melhor das condições técnicas, não vai estar preparado para jogar aqui no futebol brasileiro, que tem muita pressão, que tem muitos jogos, pressão de torcida, que quer ganhar todos os campeonatos, quer ganhar todos os jogos, em viagem dia sim, dia não, jogando dia sim, dia não, ainda mais com o Super Mundial aí que tá para vir.
O Palmeiras, que sempre bate final em quase tudo hoje em dia, vai jogar dia sim, dia não, muita cobrança. E se não joga, já vai vir esse questionamento: você tá ganhando muito, por que você não tá jogando? Por que você não vai estar performando? É ameaça em cima da família. O futebol brasileiro é tenso, tem que se pensar em tudo isso e tem que ter um cuidado para o time conseguir ser competitivo, para o time conseguir ser um ambiente de paz, um ambiente sustentável e também um ambiente assim de renovação, um ambiente que queira ainda ser campeão. Talvez estar fazendo o que a diretoria está fazendo seja o melhor caminho. Trouxe o Felipe Anderson, porque talvez o Felipe Anderson, eu vejo o Felipe Anderson se performar bem no Palmeiras, pode alcançar uma seleção brasileira. O cara também já é titular da Lazio há 1 ano e meio, mais ou menos. Vai ganhar um salário alto? Vai ganhar um salário alto, mas não demonstra que vai ser uma contratação ruim, uma contratação que vá é, que vai dar prejuízo para o Palmeiras. Eu acho que não vai, pelo menos uns 2, 3 anos performando em alto nível. Eu acho que o Felipe Anderson vai performar pelo que ele vinha fazendo na live. E esse caso do Felipe Anderson não é sobre não trazer jogadores velhos, não trazer jogadores com salários astronômicos, é não trazer um jogador que aparenta ter experiência, aparenta ter bagagem, mas que não performa. É sobre buscar jogadores igual o Felipe Anderson mesmo, um jogador que vem tendo ótimos números, um jogador que aparenta ter performance, aparenta ter bagagem, aparenta ter condicionamento físico para jogar, para se doar ao clube. Que muitas das vezes a gente vê um cara que tem bagagem, tem experiência, tem um alto salário e a gente automaticamente pensa que esse cara pode fazer a diferença. E muitas vezes nem sempre vai fazer a diferença. Tem que ter o cuidado e a análise para saber que você não vai estar se metendo numa roubada, que não vai dar, não vai estar dando prejuízo ao clube. Bom, o vídeo ficou meio grande, mas eu quis desabafar isso aqui com o torcedor palmeirense, e não só com o torcedor palmeirense, com o torcedor de todos os clubes. Porque a gente vê aí, tipo o Corinthians trouxe aquele Júnior Moraes ganhando um salário astronômico, um jogador de experiência, ídolo do Shakhtar Donetsk, naturalizado ucraniano, jogava na seleção ucraniana, e o cara saiu do Corinthians, sumiu, e há pouco tempo estava jogando futebol de 7, num futebol meio semi-amador, na Kings League, onde o melhor time, com todo respeito ao meu grande Gaules, o maior streamer desse país, um dos maiores streamers desse país, né? Mas tava jogando contra o time do Gaules, que é um produtor de conteúdo de Counter-Strike. Tava jogando contra o time dele e não conseguiram ganhar do time dele. Tava jogando um campeonato semi-amador e nem lá o cara consegue performar. Então tem que ter cuidado com essa gastança. Os clubes têm que buscar não inflacionar tanto o mercado assim. A gente sabe que não depende só da vantagem dos clubes, porque tem muita mão de empresário, de patrocínio e etc. por trás disso. Todo mundo sabe disso. Mas o clube que conseguir se esforçar para fugir dessa realidade, para conseguir ser um clube autossustentável, um clube que consegue ser renovável, que consegue se renovar, que consegue trazer jogadores jovens, igual o Palmeiras vem trazendo, eu acho que é o melhor caminho para você conseguir ser grande, conseguir sempre estar batendo final em alguma competição e não deixar o clube sucateado, cheio de dívidas, com salários astronômicos, jogadores difíceis de lidar, para evitar o que está acontecendo aí com muito time grande. Bom, essa é a minha opinião. Se você discorda, tem o total direito de discordar. Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Se você puder, se você assistiu até aqui, deixa o like, se inscreve, me ajuda a crescer e ganhar espaço aqui no YouTube.
Muito obrigado, valeu e tchau!